Um drone Mk9 Reaper dos Estados Unidos foi lançado de um aeroporto do Djibouti em 5 de março de 2025, no que acabou por ser uma missão de reconhecimento incomum sobre o Mar Vermelho. Os Houthis lançaram vários mísseis contra o drone poucas horas após o início da sua viagem de 27 horas no espaço aéreo internacional. Um dos mísseis atingiu e fez com que o avião de os 30 milhões caísse no oceano, apesar de centenas de foguetes de sinalização terem sido disparados. No entanto, este não foi o primeiro caso. Apenas algumas semanas depois de tentarem abater um F-16 tripulado, que discutimos num vídeo anterior, os Houthis perderam este drone, tornando-o Utozi, o drone que abateram desde 2023. Juntamente com os 174 ataques a navios da Marinha do Exército e os 145 ataques a navios comerciais desde 2023, estes dois incidentes demonstraram que a abordagem dos PIUs não tinha sido eficaz até ao momento. Para erradicar permanentemente os Houthis do planeta, Donald Trump tomou a decisão de tomar medidas duras. A 013, Hora Local. A primeira onda irrompeu. Os marinheiros a bordo de 2 contratorpedeiros da Marinha dos Egércitos, no Mar Vermelho, receberam a ordem que esperavam há toda a semana, a 01 Entuchil, Hora Local. No sábado, 15 de março. Fogo. Os marinheiros no canto Tomahawk tinham elaborado um plano para lançar seus mísseis Tomahawk no primeiro ponto de passagem pré-determinado em 10 minutos. Os mísseis seriam então lançados em direção aos seus alvos pela Biblioteca de Missões Confidenciais. Os marinheiros comemoraram com alegria quando as primeiras salvas de mísseis saíram das suas células VLS a 01 Momar 15 locais, apesar de não saberem quais eram os seus alvos finais. Os mísseis atingiriam os seus alvos em cerca de 15 minutos, a uma velocidade de 515 milhas por hora. No entanto, como cada míssil saiu das suas células um pouco mais tarde do que o esperado, e como os navios estavam posicionados de forma diferente, os Tomahawks foram programados com algo que os Houthis não esperavam. Para criar o máximo de incerteza e confusão possível, as tripulações configuraram todos os Tomahawks para pairar até exatamente 01 Hora Local, para executar um ataque sincronizado. Os Tomahawks que chegassem primeiro à área-alvo ficariam a circular no ar enquanto esperavam a chegada dos restantes mísseis. E foi exatamente isso que aconteceu. O aeroporto internacional de Sana'a, onde os Houthis armazenavam e lançavam toneladas de drones de ataque Shahed, foi atingido por vários Tomahawks exatamente às 01:30. Um quartel militar em uma área residencial no centro de Sana'a também foi atingido durante esta onda inicial. 4 estações de comando Houthi no distrito de Garif, Sana'a, foram atingidas por vários Tomahawks no subúrbio de Sana'a. 45 minutos depois, os Estados Unidos desferiram outro golpe devastador, impedindo os Houthis de comunicar com outras unidades no terreno. Quando os F-18 do Harry S. Truman começaram a descolar, os Tomahawks estavam a sair das suas células a bordo dos contratorpedeiros. O seu objetivo era atingir a central elétrica de Dayan e outros 11 alvos na província de Sara. Os F-18 que voaram naquela noite estavam equipados com armas AGM-154 Joint Standoff Weapons para realizar esta operação. Estes mísseis, conhecidos como JSAL, têm uma ogiva de 500 libras e podem viajar 130 quilômetros. Mas estes mísseis não eram os típicos JSAL. Os JSAL que estes F-18 transportam esta manhã têm um plug penetrante azul 111 exclusivo, uma vez que vários dos outros 11 alvos na província de Sana'a eram instalações subterrâneas de armazenamento de armas. Agora que estes dispositivos estão no lugar, as bombas podem perfurar até 30 metros de solo ou 6 metros de concreto armado antes de detonar. A central elétrica é o alvo inicial dos F-18 à medida que se aproximam da província de Sana'a. A maioria das subestações nos territórios controlados pelos Houthis é alimentada por esta central.
Eles apagaram as luzes no Iêmen para destruí-la, e foi exatamente isso que fizeram. Os F-18 continuaram a bombardear alvos em torno de Sanaa, causando um apagão tanto para os militares como para os residentes em todo o Iêmen. Agora que os Houthis não podiam mais ver, ouvir ou falar, a verdadeira diversão poderia começar. 2 bombardeiros B-1 destacados na base aérea de Serlik, na Turquia, decolaram pouco antes da meia-noite, algumas horas antes dos F-18 rugirem e os Tomahawks serem disparados dos navios. Estes bombardeiros estão a ganhar o seu dinheiro esta manhã como membros da Task Force 24-2, que é um componente da capacidade de ataque avançada da Força Aérea. Os B-1 chegariam à região-alvo em menos de 3 horas, cobrindo uma distância de aproximadamente 700 milhas a uma velocidade de cruzeiro de 647 milhas por hora. Logo antes das luzes serem apagadas pelos F-18, os 2 dispararam toda a salva de 24 mísseis AGM-158, Joint Air-to-Surface Standoff. Al-Jassems, porque não conseguiam ver os bombardeiros que se aproximavam com seus radares de busca aérea desligados. O melhor foi que eles nem precisaram se aproximar de nenhuma das defesas aéreas do Houthi. Como você pode ver, as bases de mísseis mais sofisticadas do Houthi têm um alcance máximo de aproximadamente 120 quilômetros. No entanto, as versões de alcance estendido desses B-1 podem viajar mais de 10 quilômetros graças ao seu potente motor Williams Turbofan. Além disso, a Força Aérea não comprou os Jassim, que são uma marca de excelente custo-benefício. Como podem ver, este míssil tem a mesma capacidade de permanência no ar que o Tomahawk, permitindo-lhe atacar simultaneamente para um impacto ideal. E foi precisamente isso que aconteceu. Salvas de Jassems desceram sobre as instalações dos UAVs dos Houthi em torno da província de Al-Baida, precisamente as E-300 locais. Ao destruir pelo menos 8 destas instalações, os B-1 destruíram essencialmente o arsenal de drones do Houthi. E o pequeno almoço ainda nem tinha chegado. Vários F-15 Strike Eagles da Força Aérea descolaram de bases nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, determinados a não deixar os seus amigos bombardeiros na mão. Enquanto os B-1 voltavam para as suas bases, estas aeronaves, que podiam atingir uma velocidade máxima de Mach 2 descolaram das suas bases. Estes aviões de guerra, totalmente armados com munições de ataque direto conjunto de 2.000 libras, atingiram 2 complexos residenciais na província de Ib. Mas, na altura, não havia civis a viver lá. Isso porque, sob a impressão errada de que os Estados Unidos não explodiriam um complexo de apartamentos, os Houthis forçaram todos a sair de suas casas e armazenaram armamentos lá. E os F-15 iluminaram o céu noturno perto de O-420 com um timing perfeito. E a celebração mal tinha começado. Desta vez, eles decolaram com alguns amigos depois que os F-18 voltaram para o Truman para relançar e rearmar. Esta aeronave pode parecer outro F-18 Vintage, mas não é. Esta aeronave é o EA-18 Growler, porém é baseada no corpo do F-18. O seu principal objetivo é desativar as defesas aéreas inimigas para lançar um ataque eletrônico. Normalmente, consegue isso através de pods de interferência como este. Mas esta manhã vai testar um dispositivo que não é muito utilizado. O Missile AGM-88, High Speed Anti-Radiation, ALHARM, é o que se vê aqui. É exatamente isso que ele fará com os Houthis esta manhã. E tem um dos nomes mais impressionantes já dados a um míssil. Como você pode ver, este buscador de mísseis difere da maioria dos outros. Este míssil procura sinais de radar eletromagnéticos, enquanto muitos outros empregam buscadores ativos ou infravermelhos. Isso é mais do que suficiente para travar os radares de busca aérea Houthi, que funcionam nas bandas de 4 a 8 GHz, pois pode procurar objetos nas frequências de 0,5 a 20 GHz. Quando os Growlers estão no ar, os artilheiros Houthi procuram freneticamente no céu por um ataque que sabem ser iminente.
Eles basicamente seguram um enorme cartaz que diz: "Atirem em mim." Os Growlers localizam os aviões americanos primeiro, com as estações de radar Houthi emitindo o máximo de radiação possível em busca deles. Os Growlers lançaram seus mísseis HARM a uma distância de aproximadamente 70 milhas náuticas. Eles destroem com sucesso todas as defesas aéreas na área enquanto se afastam bem a tempo de testemunhar o contato com seus alvos. Billy Mays estava bem posicionado para declarar: "Mas esperem, tem mais." Se os Houthis acreditassem que os americanos estavam acabados. Enquanto isso, a Marinha se preparava para a quarta rodada no Mar Vermelho. Um submarino de assalto americano da classe Los Angeles movia-se silenciosamente sob as ondas. A Marinha os modificou para lançar mísseis Tomahawk, embora seu objetivo principal seja destruir navios no mar. Desta vez, porém, podem lançá-los a partir das suas 12 células de lançamento vertical ou tubos de torpedo. Os comandantes americanos decidem dar vantagem aos Houthis, destruindo os seus postos de comando secundários na província de Damar, pois assim podem testemunhar melhor a devastação durante o dia. Numa rara demonstração desta capacidade, o submarino lança uma salva de mais de uma dúzia de Tomahawks dos seus tubos de torpedo por volta das 06h40. Às 07h, mais 4 postos de comando são convertidos em estacionamentos por esses Tomahawks, que são semelhantes aos disparados pelos contratorpedeiros. No entanto, esta aeronave estava ao largo da costa do Iêmen. Se parece ser um 737 que foi armado, é porque é. Para localizar navios e submarinos a longas distâncias, o P-8 Poseidon é normalmente utilizado como aeronave de vigilância marítima. No entanto, ele pode brincar com outro brinquedo que não usa com frequência hoje em dia. Trata-se do AGM-84 Slammer, um acrônimo para míssil de reação aprimorado e míssil de ataque terrestre de longo alcance. Esta missile, ao contrário do JSOW, pode penetrar a barreira do som e atingir alvos a até 270 km de distância. Os Poseidons raramente têm a oportunidade de atuar em terra, apesar da sua capacidade de atingir alvos terrestres e aquáticos. No entanto, agora tem. Um único P-8 no Mar Vermelho dispara uma saraivada de Slammers por volta das 09h15. A 09h30, várias instalações de radar que antes cobriam a província de Hajar foram reduzidas a escombros após 15 minutos. Agora que a defesa aérea Houthi havia sido praticamente erradicada em todo o país, o caminho estava livre para o grande final do espetáculo de fogos de artifício de hoje. Pela primeira vez desde 2019, 6 destes aviões voaram para o Médio Oriente em novembro. Atualmente baseado no Catar, este avião histórico é chamado de B-52. Mais do que qualquer outro avião em serviço, este velho grandalhão pode transportar 35 bombas guiadas por GPS de 2.000 libras para a batalha, com uma carga útil máxima de 70.000 libras. É uma aeronave mais lenta e antiga, criada muito antes dos mais recentes desenvolvimentos na tecnologia antiaérea, apesar do seu incrível potencial de ataque. Por esta razão, a Marinha e a Força Aérea tiveram de abrir espaço para estes homens passarem. Meu Deus! Eles demonstraram aos Houthis que este senhor idoso ainda é capaz de alguns feitos. Os B-52 lançaram 70 JDAMs sobre os quartéis dos Houthis e locais de armazenamento de armas que a Marinha não tinha conseguido atingir nos seus ataques matinais em Sana'a, as 12h, Hora Local. Dada a destruição causada anteriormente, esta operação poderia ter sido arriscada, mas foi um passeio. Os líderes dos AOEs comemoraram o sucesso da operação do primeiro dia quando os B-52 regressaram à base. Sem uma única baixa americana, mais de 40 objetivos foram eliminados. Os Houthis, no entanto, não ouviram nada. Os marinheiros dos vários navios do grupo de ataque Harry S. Truman estavam entusiasmados com a vitória ao terminarem o jantar. Tinham desferido um golpe histórico nos Houthis, e cada um tinha cumprido o seu papel na perfeição. Os Houthis viram o seu ataque bem-sucedido contra um dos veículos aéreos não
tripulados mais sofisticados dos Estados Unidos como o início de uma vitória. Um míssil guiado por radar disparado de uma bateria móvel escondida ao longo da costa do Iêmen atingiu o drone, um MQ-9 Reaper de alta altitude em missão de reconhecimento. Em pleno voo. Vídeos da destruição surgiram online em questão de minutos. O que restou do conjunto de sensores estava coberto de grãos de areia, e um comandante Houthi falou para a câmara com voz triunfante e um lenço tradicional em volta do rosto. Que os americanos tomem isso como um aviso. O Iêmen não é o vosso playground. No entanto, mal essas palavras foram ditas, algo mais profundo, frio e preciso começou a se mover. Washington não reagiu com raiva. A calibração foi a resposta. O silêncio foi o primeiro sinal de que algo maior se aproximava, não um míssil ou um avião. Todas as atividades de drones dos EUAs na área foram interrompidas durante as 12 horas seguintes. Os aviões de vigilância utilizaram rotas de voo indiretas. Os sistemas de radar dos navios deixaram de funcionar. As órbitas dos satélites mudaram. Os analistas referem-se a toda a região como estando sob o protocolo da cortina silenciosa. Por quê? Porque ficar em silêncio não significa recuar. Indica a aquisição de um objetivo. Enquanto os comandantes Houthis se regozijavam, a inteligência americana começou a juntar todas as peças do ataque, incluindo quem deu a ordem para lançar. Que bateria foi usada? Que comunicações encriptadas estavam ativas e, mais importante, onde os celebrantes estavam a dormir. Então, surgiram os rumores. Para manter os sistemas de radar Houthi em funcionamento, sobrecarregar as redes elétricas e expor importantes ligações ascendentes, o comando cibernético dos EUAs começou a introduzir sinais falsos nas redes locais. Esses sinais incluíam coordenadas GPS falsas, tráfego de rádio falso e pings falsos de drones americanos. A primeira reação óbvia veio de baixo do mar, não de cima. Sob silêncio total de rádio, um submarino da classe Virginia, no Mar Vermelho, disparou uma salva de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses ataques não foram arbitrários. Todos foram mapeados com precisão para as assinaturas de calor que haviam sido coletadas algumas horas antes. As explosões foram repentinas, violentas e rápidas. Um dos postos de radar dos Houthis desmoronou. Peças de drones estavam armazenadas em um túnel que desabou. Um centro de logística se transformou numa cratera de aço e cinzas. Deixamos-vos disparar primeiro. Foi a mensagem clara. Agora reagimos de acordo com os nossos termos. No entanto, isso foi apenas o começo. O que se seguiu foi uma campanha de humilhação precisa, em vez de escalada. De cima veio a segunda onda. Usando rotas de voo furtivas, F-22 Raptors, baseados na Arábia Saudita e no Catar, mergulharam e lançaram cargas que destruíram infraestruturas sem colocar civis em perigo. Não foram casas, mas hangars. Não foram mercados, mas trilhos de lançamento. Não foram mesquitas, mas bunkers subterrâneos. A precisão do ataque tinha como objetivo destruir o aparato militar Houthi, impedindo-os de usar danos colaterais como propaganda. Enquanto isso, a vigilância em alta altitude registrava a reação. Correram por terrenos abertos. Os combatentes Houthis tentaram mover o que restava da sua defesa aérea móvel. Alguns conduziam veículos sem identificação, enquanto outros caminhavam. No entanto, não sabiam que estavam a ser observados em tempo real. Cada movimento transformava-se num ponto de dados. Cada hesitação transformava-se num sinal. Os Houthis expuseram involuntariamente toda a sua estratégia de recuo quando o último míssil atingiu o alvo. As reuniões informativas do Pentágono após o ataque revelaram mais um aspecto da operação. Os Estados Unidos implementaram um conjunto de testes ao vivo durante todo o confronto, em vez de apenas retaliar. Cada golpe serviu também como um sensor. Os dados foram recolhidos de cada drone abatido. O resultado? O objetivo de uma nova doutrina operacional, atualmente conhecida como Spectre Weave, era combinar a análise do campo de batalha em tempo real com a retaliação cinética.
e os aliados em todo o Golfo prestaram atenção. A Arábia Saudita aumentou prontamente o seu nível de preparação. No Estreito de Bab el-Mandeb, os Emirados Árabes Unidos reexaminaram os seus procedimentos navais. A Jordânia, que normalmente é relutante em participar, concedeu acesso ao aeroporto às aeronaves ISR americanas. Por quê? Porque os Estados Unidos demonstraram num único dia o que nenhuma declaração pública ou conferência conjunta poderia fazer. Nós removemos a vossa vantagem, com calma, meticulosamente, irrevogavelmente, quando atingem um drone. Embora os ataques tenham diminuído a força militar dos Houthis no terreno, os seus efeitos mais amplos foram sentidos em locais fora da zona de combate. O ataque repercutiu-se na Guarda Revolucionária em Teherão. Além de neutralizar as capacidades dos Houthis, a resposta americana também violou os nós de comando e controlo que o Irão levou anos a construir. De acordo com memorandos internos que acabaram por ser divulgados aos aliados dos serviços secretos, a inferência era assustadora. O que os Estados Unidos poderiam fazer na Síria, no Líbano ou mesmo no espaço aéreo iraniano se pudessem destruir a infraestrutura dos Houthis em 48 horas? A resposta foi a retirada. Em vez de palavras, os instrutores iranianos que trabalhavam perto das bases de drones dos Houthis desapareceram em questão de dias. Os carregamentos de combustível que antes passavam pelas águas somalis foram interrompidos. Além disso, várias frequências de comunicação criptografadas do Irão ficaram silenciosas, talvez devido à relocalização ou abandono. Até a Rússia, que normalmente se mantém em silêncio sobre os conflitos no Médio Oriente, tomou nota. O domínio americano na guerra de precisão entrou numa nova fase, afirmaram analistas de defesa ligados ao Kremlin na televisão estatal, com consequências humilhantes e aterradoras para um país já envolvido na Ucrânia. A liderança Houthi no Iêmen nunca antes tinha enfrentado dúvidas internas ao longo deste conflito. Os comandantes no terreno começaram a recusar ordens de relocalização. Veículos de radar foram abandonados em pleno trânsito por polícias de nível médio. Alguns foram descobertos a pedir segurança em cartas encriptadas aos líderes tribais. Alguns até ofereceram informações em troca de segurança. Outrora meticulosamente fomentada pela propaganda Houthi, a noção de invencibilidade foi destruída. A infraestrutura física não foi a única coisa que os analistas americanos desmantelaram. Começaram a tirar partido das fraquezas psicológicas. A confusão foi criada com a introdução de mensagens de áudio com vozes clonadas que imitavam oficiais Houthis nas suas redes internas. Ordens falsas. Pontos de encontro e mapas falsos tinham como objetivo fazer com que os combatentes duvidassem de todas as diretivas. E foi bem sucedido. Unidades inteiras fizeram movimentos errados. Transferiram as defesas aéreas para coordenadas fantasmas. Tribos rivais emboscaram uma caravana de reabastecimento crucial porque pensaram que era um estratagema. Os Estados Unidos não se limitaram a retaliar. A sua coesão operacional foi quebrada. Entretanto, os pulsos de sonar de baixa frequência dos EUAV destinados a mapear túneis secretos sob as falésias costeiras foram lançados por contra-torpedeiros da Marinha ao largo da costa. O último bunker de comando reforçado conhecido perto de Mocha foi destruído por mísseis de cruzeiro anti-bunker que chegaram horas depois, graças às informações fornecidas por esses pings profundos. Washington não disse nada. Nenhuma conferência de imprensa. Nenhum discurso ostensivo. Apenas uma execução silenciosa. A mensagem. Não precisamos de declarar a nossa supremacia. Demonstramo-la com algoritmo após algoritmo. Ataque após ataque e dúvida após dúvida. Seguiu-se a onda diplomática. Os enviados franceses, britânicos e egípcios contactaram o CENTCOM e ofereceram-se para ajudar a coordenar a vigilância de ameaças ao longo das rotas marítimas comuns. Os registros do sonar de embarcações de superfície não identificadas que poderiam estar a apoiar as atividades dos Houthis foram fornecidos pela Marinha Indiana.
Percebendo que os riscos tinham mudado, até os parceiros da África Oriental aumentaram a vigilância dos centros logísticos do Mar Vermelho. Não se tratava mais de um único drone. Tratava-se de preservar a ordem numa área que estava à beira da anarquia. E uma mão americana silenciosa, cirúrgica e assustadoramente eficaz, estava a fazer cumprir essa regra. Pelo menos por enquanto. A posição dos Kieus foi consolidada por uma ação decisiva nos últimos dias da operação. Em vez de continuar o ataque, as tropas americanas desclassificaram algumas imagens de satélite que mostravam os danos causados às instalações Houthis antes e depois. As imagens foram cuidadosamente escolhidas para excluir edifícios residenciais e incluíam registros de avisos anteriores. O mundo testemunhou uma campanha que foi ao mesmo tempo moralmente justa e terrível. Implacável, mas metódica. Forte, mas controlada. Os drones não eram a única questão aqui. Tratava-se de usar a transparência para dissuadir. Em reuniões privadas, até mesmo funcionários da ONU, que anteriormente criticaram o envolvimento militar, reconheceram que a precisão e a moderação demonstradas redefiniriam as expectativas para a resposta ao conflito na região. E os Houthi, que originalmente pensavam que o choque assimétrico e a surpresa os ajudariam a vencer, agora eles contemplavam o vazio da derrota inevitável. Os drones que eles abateram nunca foram meros alvos. Eram catalisadores. Uma faísca que deixou claro o quanto os Estados Unidos poderiam e iriam usar o aço, a tecnologia e o silêncio para projetar o campo de batalha do futuro. Os Houthis estavam longe de ser derrotados, porém, pois os radares a bordo do USS Stout e do Jason Dunham detectaram uma enxurrada de contatos se aproximando por volta das 18 horas daquela noite. Por enquanto, adeus.